Então eu comecei a perceber que existe alguns desafios, né, para pessoas negras ocupar esses Para espaços. quem vai buscar algum esporte, né, todo o fortalecimento ali é importante, né. Sim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. Estamos aqui com a Mia Lopes. Mia, prazer imenso te receber. Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu tenho um caso de amor com produção audiovisual, com podcast. Ih, Obrigada, Cláudia, pelo então a papo. gente vai render hoje aqui o nosso Vai papo, hein. render. Vai render a lista de pauta extensa. Mia, Mia Lopes, jornalista, CEO do Afro Esporte, a primeira agência de conteúdo de gerenciamento de carreira que conecta pessoas negras com o mundo de esportes. Além disso, tem outras coisas, tem a capacitação, tem uma série de coisas, né. Eu Exatamente. achei bárbaro tudo isso. E além disso, você é cofundadora do movimento Nós no Corre, é isso? Isso. Que busca motivar, incluir e acolher corpos diversos no mundo da corrida e dos esportes. Eu amo corrida, Exatamente. sou corredora, então me identifiquei muito Ó, aqui. já tá convidada. Bora, já aceitei. Mia, prazer imenso te receber. Queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, porque a gente vai falar muito desses projetos aqui que eu achei sensacionais. Ai, gente, eu sou Mia Lopes. Primeiro de tudo, boa tarde, bom dia, boa noite, no momento que você estiver escutando esse papo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou Mia Lopes, sou jornalista, sou baiana, vivendo em SP. Sou apaixonada por esporte, por saúde e bem-estar. Sou CEO da Afro Esporte e eu costumo dizer que esporte é tudo que me cerca, sabe? É a minha essência, é como eu me comunico e me expresso. É isso. E me conta uma coisa, como o esporte surgiu na tua vida? Eu tenho uma E história quais engraçada. esportes são, né? Eu tenho uma história muito engraçada com Certeza esporte. que tem, certeza. Eu tenho uma história engraçada com esporte. Meu nome ia ser Juan, Seu nome é ser Juan. exatamente. Uhum. E aí, como eu estava com as pernas fechadas, né, não dava para ver, Você era menino ou menina? exatamente, né, Hã. como se isso definisse alguma coisa. Mas enfim, aí, minha mãe e meu pai compraram toda a decoração de Rambo, porque disse que vinha um menino. E eu achei o máximo isso, porque eu Mas já logo de cheguei Rambo, né, de assim. Rambo, de Rambo. Eu fiquei até 1 ano de idade me Que vestindo, assim, com incrível. roupinha, né, de surfistinha, minha mãe é sacoleira. E com 1 ano de idade eu fiz minha família fez um aniversário com faixinha de Rambo e Quer tudo, dizer, então ficou, né, e eu achei ficou. o máximo. Por que eu achei o Aham. máximo? Porque isso não define, né, ai menina vai ser de Rambo, menina vai ser, sei lá, de Barbie, Não. enfim. E Aham. aí, eu sou apaixonada por lutas, por artes marciais. Caraca. Então eu cresci assistindo Pride, revelei a idade, porque o Pride não existe mais. Hã. Pride final de semana, com meu pai, assistindo as lutas no final de semana. Só que na vida de muitas mulheres acontece um gap, né, existe até um dado que eu vou adorar compartilhar aqui com vocês. Na adolescência, a gente meio que rompe com o esporte, porque começam as cobranças, a relação com o corpo, né, a preocupação com o peso. Então, até os meus 16 anos, o esporte estava presente na minha vida como um espaço de possibilidade. Eu queria lutar, né, seguindo boxe. E aí chegou um momento que eu me afastei disso por conta da preocupação com o peso. E eu gosto muito de compartilhar um dado da Think Yoga. Elas fizeram uma pesquisa com aproximadamente um pouco mais de 1.500 mulheres para identificar a relação das brasileiras com o esporte. E elas constataram o seguinte: até os 14 anos, a prática do esporte na vida das mulheres tem uma relação com a ludicidade e a diversão. Uhum. Depois dessa idade, começam a surgir as preocupações com a saúde, com o bem-estar e com a estética, e uma busca maior por esportes individuais. Então, isso porque isso faz muita diferença, porque eu encontro muitas mulheres que falam assim: "Caramba, quando eu era pequena, eu participava de vôlei, gincana, eu corria, eu pulava e de repente eu parei". Não foi de repente. E na minha vida aconteceu essa cisão. Quando, aos 27 anos, eu decidi que eu queria bumbum na nuca, barriga negativa e corpo de verão. E é muito importante falar isso, porque às vezes na vida da mulher, o esporte ele entra sempre com uma finalidade: bater a meta de um peso, entrar num vestido para um casamento, ficar gostosa para o biquíni. E eu fui lá com essa visão: não, eu quero emagrecer.
E quando eu cheguei no universo esportivo, reencontrei aquela garota, apaixonada por luta, por artes marciais, por esporte, que andava de patins, que andava de bicicleta, que participava de Reviveu ginga, tudo. revivi tudo. E aí, graças a tudo que é extraordinário, eu rompi com essa busca por um padrão, por um corpo e mergulhei no esporte para me conectar, para me apaixonar, para fazer esse resgate. Uhum. Assim que aconteceu. E Fiz um hoje? resumo. E hoje quais são os esportes da sua vida? Então, ai gente, esporte assim, o meu sonho é fazer esporte o dia todo, né. Mas o esporte da minha vida é corrida hoje em dia, a corrida surgiu num lugar muito importante. Eu Tá. convivo com asma, então Uhum. também foi um Poxa processo vida. de cura daquela garota Sim, que superação, superação total. total, porque o medo, né, essa coisa de que criança não gorda não aguenta correr, você tem problema respiratório, não pode correr. Então eu fui fazer essa cura através da corrida, então a Uhum. corrida é um esporte sempre. O boxe Muay Thai, sempre, sempre. O boxe é a minha paixão, para onde for, Desde pequena, desde então quer dizer, pequena. você resgatou depois da adolescência e continuou aí, né, com E essa e paixão. com essa paixão. E aí você fez disso um negócio. Exatamente, aí vem, né, a parte. Então é assim, a corrida, o boxe, né, as lutas e artes marciais e a musculação, que eu acho Que que esse precisa para você fazer o fortalecimento para músculo corrida. A gente exatamente. pensa o seguinte, né, Mia, até fazendo um parênteses aí, vamos correr, né, correr é bom, tal, mas para correr você tem que fortalecer. E você fortalece onde? Numa academia, né, tem uma série de coisas, Isso, enfim. exatamente. A academia é um espaço que você vai fortalecer para a vida toda. É sobre Exato. você conseguir pentear o seu cabelo e não ter Uhum. uma distensão no ombro, é sobre você conseguir amarrar o seu cadastro, sobre brincar com as crianças, sobre ter expansão, mobilidade, sobre ter força, né, no core, Exato. no centro do seu corpo. Uhum. Então, musculação é maravilhoso. E para quem corre também, para quem vai buscar algum esporte, né, todo o fortalecimento ali é importante, né. Sim, sim, porque não tem Isso como é você bárbaro. correr sem estar Pois é. com a musculatura forte. Eu não gosto de academia, eu tentei fugir da academia de todo jeito, mas se eu amo Mas correr, eu é, preciso é. fortalecer, senão eu não consigo correr bem, né, senão eu não consigo correr. Exatamente. Aí tem outras vias, né, tem gente que Claro, prefere fazer pilates, tá tudo em casa, o importante é você fortalecer pois é, a sua musculatura. E legal. transformei esse negócio. Menina, que ideia boa, hein. Ai, Você pega a gente. tua paixão aqui e fala: tenho uma ideia". Sim, e é muito engraçado porque eu sempre trabalhei em veículo, né, em TV, rádio, Jornalista, né, né. jornalista. E Aham. aí eu costumo dizer que as minhas paixões estavam nas beiradas. Como eram nas beiradas? É aquela pessoa que pega 8 no Uhum. trabalho, né, e aí acorda 4h30 para pegar esse pedacinho da manhã e treinar, e ler, e produzir conteúdo. O horário do almoço, sentar e produzir um conteúdo, à noite ir para evento esportivo no final de semana, à noite também. Então as minhas paixões, elas estavam nas beiradas do dia. Isso não conseguia avistar a possibilidade de viver de esporte, porque existe um dogma. Para você viver de esporte, você tem que começar cedo. Mas não existe para viver de esporte apenas o universo do atleta, o atletismo, vamos dizer assim. Existem outras possibilidades. Como foi que aconteceu? Quando eu mergulhei nesse universo do esporte, que eu disse: "Ah, agora eu estou apaixonada, eu quero correr, eu quero pedalar", e que eu desconstruí essa ideia de bumbum na nuca, eu disse: "Ah, eu quero chamar as amigas. Quero chamar as amigas negras para pedalar, para correr, para mergulhar". E eu chamava, só que as pessoas não iam. E eu ficava com uma sensação que era uma relação de preguiça. Então: "Não, gente, eu estou convidando as amigas para ir no duatlon às 5 da manhã. Poxa, que preguiça", imaginando que era Que preguiça. convite. É, como se fosse a coisa mais fácil e acessível do mundo. Chamando as amigas para o crossfit às 8 da noite, para no final de semana ir para um evento num outro bairro. E aí eu comecei a perceber que existia um esforço maior quando tinha um fator emagrecimento, tipo, projeto perca tantos quilos, aí tinha um Tinha que ter um esforço. motivacional aí, é Um isso? es tem 2 fatores. Primeiro fator, esse, né, da nossa vida, infelizmente, a gente foi conduzida para olhar o esporte dessa forma, Uhum. enquanto os homens, a gente consegue assistir vários filmes. Eu vou fazer um exercício agora. Feche os olhos e imagine o filme que você quiser, e no filme que você imaginar aí vai ter uma cena em que os homens se encontram no golfe para debater os investimentos.
em que os homens se encontram no final de semana para desestressar na partida da pelada, como vocês falam aqui, daí em Salvador é baba, para se encontrar no futebol, para desestressar, ou os homens fazem uma caminhada de manhã e conversam numa reunião aqui. Tem sempre essa relação do homem e o esporte como um lugar onde ele simplesmente pratica por, por prazer, para desestressar. Já mulheres não, a gente não tem essa imagem de mulheres no beach tênis, no golfe, no hipismo, né? Não tem essa construção do imaginário. Então existe primeiro essa relação de eu só vou praticar esporte se eu quiser emagrecer, finalidade estética. O outro dogma eu só percebi depois. Será mesmo que é acessível para todo mundo chegar às 5 da manhã para fazer um duátlon? Para chegar às 5 da manhã, as pessoas que estavam ali, aí eu fiz o exercício do pescoço, que eu faço sempre em espaços esportivos, em todos os ambientes, mas espaços esportivos tem uma relação mais profunda. Eu chego nos espaços e eu observo quantas pessoas negras tem ali. Então, às 5 da manhã, no grupo do duátlon, do beach tênis, quantas pessoas negras tem? E aquelas pessoas brancas que estão lá, elas foram de carro, estacionou seu carro. Eu conheci gente com chuveiro portátil que depois de fazer um polo aquático, né, montava o seu chuveiro portátil, tomava uma ducha, pegava o seu cabide com o seu terno, com a sua roupa, vestia, depois sacudia seu whey, a sua barrinha de proteína de R$ 20, né? Estamos falando de uma barrinha de proteína, Exato. né, como um lanche. A gente não está falando Uhum. de um almoço. Então, pega ali a sua barrinha de proteína, é um conjunto de privilégios que afastam. Então, imagine uma pessoa na periferia, pegar um ônibus, sair da sua casa escuro, para ir às 4 da manhã para o ponto, para chegar no lugar com 1 hora de trânsito para praticar um esporte. Essa não é uma realidade. Então, eu comecei a perceber que existe alguns desafios, né, para pessoas negras ocupar esses espaços. Isso eu estou falando, dei um exemplo aqui no contexto de Salvador, falando de atividades de praia. Mas quando a gente pega em corrida de rua, que acontece a largada às 6 da manhã, tem ali um aplicativo de, né, para não falar marcas, você pediu um aplicativo ali para chegar no lugar da corrida. Você não pegou um metrô, você não pegou um ônibus. Tem ali um investimento em um tênis de qualidade, um protetor solar fator 70, tem um conjunto de investimento ali. Será que todo mundo tem isso? Então eu percebi que existia fatores que dificultavam a presença de pessoas negras nesse espaço. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer mais pessoas negras para ocupar esse espaço, mais diversidade. E nessa época do jornalismo, eu recebia muita mensagem assim, e isso me deixou sempre me deixa muito inquieta, porque eu recebo até hoje. Mia, eu vou competir num evento em São Paulo e a gente está fazendo uma vaquinha para pagar a passagem. Estamos precisando de R$ 400. Eu falei, gente, R$ 400. A gente não está falando de 5 mil, e olha que 5 mil, falando de atleta, é nada, né? Mia, vou participar de uma competição no Rio e eu preciso de hospedagem. Estou fazendo uma rifa. Mia, vai ter uma competição aqui na Cidade Baixa, em tal lugar, e a gente queria que a mídia viesse cobrir. E não tem. E eu ficava assim, gente, o que eu posso fazer? Como não tinha tanta autonomia para dizer assim, vai lá uma equipe, manda uma equipe lá fazer essa cobertura, eu sempre ia e gravava com as minhas redes sociais. Então, ia lá, fazia cobertura, filmava, divulgava, com esse intuito de disseminar para mostrar Claro. para pessoas negras. Uhum. Porque eu sempre escutei algumas coisas do tipo, ai, você fica com essa coisa de fitness, essas coisas de branco. E eu falei, poxa, por que as pessoas pensam que esse É. estilo de vida esportivo, que esporte é coisa de branco? Aí a gente entra no segundo desafio, que é a narrativa. E Uhum. eu costumo dizer que o afroesporte surgiu da necessidade de uma nova narrativa. Eu comecei a escutar tantos comentários desse tipo, que eu fiquei pensando assim: será que eu estou indo por um caminho que não é nosso? E aí, quando eu vou pesquisar, nós temos nomes incríveis de pessoas negras dentro do esporte. E temos. Ademar Ferreira, a gente tem Uhum. Daiane dos Santos, a gente tem tantos nomes, Popó. Quando você vai olhar, tem tanta gama de atletas negros, e por que a sensação que o esporte não é nosso? Pois é. Tantos Não é, jogadores, né. não é. Aí eu comecei a perceber como a mídia, né, aí eu tô falando de um dos principais Claro. veículos, né, de massa, transmitem essa narrativa afrocentrada. Então eu comecei a perceber o seguinte:
Eu vou dar um exemplo aqui e, assim, é muito horrível isso, mas, gente, acontece até hoje, que é a romantização da resiliência e do sofrimento. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem aleatório. José Albuquerque. José tem uma história linda de superação. José morava na periferia do Rio de Janeiro, em um bairro tomado pelo tráfico. E José, aos 9 anos, começou a trabalhar. E eu fico assim, cadê a história linda de superação? Porque eu não consigo imaginar uma criança de 9 anos trabalhando uma coisa linda. Sim. E José começou a carregar caixas de frutas para sobreviver, para ajudar a sua família. E foi ali que ele começou a descobrir a sua potência para levantamento de peso. Aí a narrativa é tão perigosa que vai pelo caminho da romantização do sofrimento e também da meritocracia, né? Porque a pessoa que Claro. está em casa diz assim: então eu tenho que sofrer, então eu tenho que fazer que nem José. Então eu tenho que suar a camisa para chegar nesse lugar. Aí a pessoa faz: se José pode, você também pode. E olha onde ele está hoje. José ganhou medalhas. José está morando em Londres. Aí eu falei assim: gente, que coisa horrível. Não, De chorar. horrível. Diz assim, gente, quem é o diretor desse programa? Oi, tudo bem? Então, essa narrativa tá complicada. Dá vontade de fazer isso, né? Então Claro. eu fiquei assim, gelada vendo essas histórias. Quando chega o mês de novembro, essas histórias pioram, né? Essa narrativa do ele se destruiu, teve uma vida horrorosa, mas subiu na vida. Horrível, horrível. É de doer, assim. É, a narrativa é essa, É a né, você tem que narrativa, é sofrer, você tem essa. que passar por esses obstáculos, e Isso. aí depois você Aí eu disse: "Vou fazer o seguinte, eu vou criar um conteúdo chamado Afroesporte, onde eu vou contar a história de atletas negros num olhar de beleza, de um olhar pode superação faz parte, uhum, resiliência faz parte, claro, é metodologia de vida, inclusive num país que não apoia o esporte da forma que deveria. exato. Mas não precisa colocar flores em cima do sofrimento e dizer que isso é maravilhoso. Então eu comecei a criar E nem conteúdo. vitimizar, né, E nem nem vitimizar. vitimizar. E nem vitimizar, né. Tem tanta coisa linda para contar na história dessa pessoa. Então eu comecei a construir esses conteúdos de 1 minuto, 2 minutos, contando e era bem assim, um fundo verde, né, o formato, em que eu dizia: "Olá, eu sou Mia Lopes, hoje eu vou contar a história de Serena Williams". E aí contava a história de uma atleta negra. Só que sabe quando você sente que não é o suficiente? Uhum, aham. Sabe quando você sente que não é o suficiente, que você diz assim: "Não, acho que a gente pode fazer mais"? E aí não dava mais, a criança foi crescendo. Já não dava mais para Afroesporte ser um conteúdo no perfil de Mia. Aí eu disse: "Vou criar uma página no Instagram só para o Afroesporte, só para destinar os conteúdos lá". Aí Uhum. ficou insuficiente ter uma página, porque precisava guardar isso. Hoje em dia, gente, produtor de conteúdo, a gente não pode ser bandorinha de uma muda só. Não dá para ficar lá Uhum. numa plataforma única, Tá. investindo toda a energia lá, até mesmo porque se a plataforma olhar para sua cara e dizer: "Não quero mais produzir, não quero mais, vou derrubar seu perfil", você perde tudo. Então eu disse: "A Afrosport precisa de uma casa, precisa de um site, um lugar que tenha notícia, informação". Aí chegou no período das Olimpíadas, eu abri inscrição, eu falei assim: "Ah, eu vou abrir inscrição para quem quiser ser colaborador e produzir conteúdo sobre atletas negros". E foi incrível, porque uma grande quantidade de gente se inscreveu, em torno de 60 pessoas. Aí eu fiz uma curadoria, entrou um time legal, e nós iniciamos uma produção de conteúdo que a gente chama de cobertura no sofá, que é todo mundo no sofá das suas casas, assistindo, escrevendo e pesquisando e lendo e compartilhando o conteúdo. E foi incrível. Tivemos mais de 150 mil acessos, né, de Sim. alcance. Foi lindo. Quando chegou no final das Olimpíadas, todo mundo com aquela sensação de: "Gente, quanta história bonita a gente contou, foi lindo". Começaram a chegar mensagens do tipo, uma garota que estava voltando de Tóquio, eu faço questão de não compartilhar qual é a modalidade para não expor, dizendo: "Nossa, acabei de voltar de Tóquio agora, estou passando aqui para vocês divulgarem a vaquinha que eu estou fazendo para ir para Paris". Eu disse: "Não, não é possível". A pessoa voltou, não importa se é com medalha ou sem medalha. Uhum. A pessoa acabou de voltar de uma Olimpíadas e tá fazendo vaquinha para ir para Paris. Não me encaixa. E começaram a chegar essas mensagens, mais mensagens de vaquinha e rifa para competir. Eu disse: "A gente tem que fazer alguma Quer dizer, o coisa". problema estava ali ainda, O né, problema o estava ali problema ainda. estava ali ainda. Não dava para só contar Uhum, história. A claro. gente precisa gerar Tem que renda agir de alguma forma. para que esse atleta tenha mais Uhum. autonomia.
financeira, sabe, para que esse atleta não dependa de fazer uma vaquinha ou não dependa de marca também, sabe, de patrocínio, para que ele tenha essa autonomia financeira. Então começamos a olhar para isso e eu disse: "Gente, eu estou sentindo aí que tem um indicador que a gente precisa ir para um outro caminho. E a gente precisa agenciar esses atletas, a gente precisa chamar esses atletas para trabalhar as redes sociais, mostrar o caminho do digital, mostrar as possibilidades de produção de conteúdo, de acesso à tecnologia e como ele pode diversificar a receita". Então, nesse período das Olimpíadas, nós decidimos iniciar o processo de agenciamento de carreira, que está em curso ainda, porque no meio do caminho surgiu novas possibilidades, Uau! porque teve um episódio, foi logo após as Olimpíadas, né? Nós decidimos, a gente vai agenciar. E aí lançamos um conteúdo chamado Drible na Raça. A gente vai convidar atletas negros para contar como eles driblaram na raça, situações de racismo, tal, porque tem um monte de coisa que atletas não falam. Homofobia, Claro. xenofobia, intolerância Uhum. religiosa, que às Sim, vezes um atleta está junto com várias religiões e sofrem coisas. claro. Então, vamos começar a colocar a boca no trombone? E aí pedi o conteúdo para alguns atletas. Nossa, os conteúdos que chegaram, chegou conteúdo contra a luz, chegou conteúdo, gente, eu preciso de um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 3 minutos. Teve um que me mandou 3 vídeos, eu disse: "Gente, um vídeo de 1 minuto". Eu pedi na horizontal, veio na vertical, e eu parei e falei: "Vou precisar fazer um tutorial". Olha, você tem que colocar a câmera assim, é importante a luz estar na frente, porque a gente tem a sensação que todo mundo tem total propriedade de produção de conteúdo, e não é bem assim. Tudo isso é Certeza que não é. muito novo. O Uhum. acesso à democratização, né, da tecnologia é tudo muito novo. Essa compreensão do que é luz frontal, luz lateral, horizontal, vertical, tudo muito novo. Então eu disse: "Gente, olha o que isso significa". Quando uma marca, ela vai fechar um trabalho com um atleta, hoje em dia, o que que inclusive na perspectiva de narrativa, né, algumas reportagens falam assim, Neymar, tantos campeonatos, tantos troféus, medalhas, eh, prêmios, investimentos e tantos milhões de seguidores. Isso está sendo difundido de uma forma, se lá atrás, né, o futebol, especificamente, o boxe acaba sendo uma tábua de salvação para que muitos atletas rompam com a miséria, com as dificuldades, com a pobreza. Agora, além de ser um bom atleta, você tem que ser um bom influenciador. Aí fica difícil, Aí fica difícil. aí fica difícil. Então o que a gente começou a perceber era que os atletas negros ficam aquém quando o assunto é patrocínio, porque você vai pedir conteúdo em alguns atletas brancos, ele tem equipe por trás. Ele tem um iPhone 14, ele tem uma super luz, ele tem um Dropbox em casa, ele tem todo um equipamento, entrega tudo editado, porque não foi ele que editou, tem um time. Então eu disse: "Gente, a gente precisa então olhar e entender que o Afroesporte não é apenas um lugar onde a gente vai produzir conteúdo. A gente vai inclusive olhar para o conteúdo de uma outra forma. O Uhum. que a gente precisa fazer é conectar atletas negros com a tecnologia, com a inovação, através do digital, para gerar receita, para gerar recursos financeiros e criar autonomia. Isso é o Afroesporte. Que maravilha, hein? E hoje como que é essa equipe? Como é que vocês fazem tudo isso? Então, hoje meu sócio é meu companheiro, né, Casey Oliver, é um homem trans, um companheiro Hum, maravilhoso, parceiro, aliado demais, que assim, bom. que é formado em administração financeira, e isso faz uma grande diferença, né, porque inclusive ajudando atletas a precificar os seus produtos, Claro, necessário né, isso. exatamente. Então hoje é eu e Casey como meu sócio, e eu tenho um time de colaboradoras, né, que é a Mariana Virgílio, a Olímpia Gomes, né, e isso são as pessoas que estão envolvidas diretamente. Mas quando a gente fala, assim, das beiradas, tem um Claro. conjunto de pessoas aliadas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta super importante, vocês estão conseguindo ser remunerados? Ó, E aí isso é como que muito vocês são novo, viu. remunerados? Isso é muito novo. A gente colocou Ralou? claro, muito.
Porque para a gente conseguir construir algumas coisas e provar para o mercado, porque assim, pensa aí, rodada de pitch. Sim, tô Aí, pensando, tô pensa aí, pensando. pensa aí, rodada de pitch. Aí a pessoa olha para Mia Lopes quando abre a câmera, né? Porque nesse período de pandemia teve muita rodada de pitch online, né? Uhum. Rodada de pitch. E eu faço sempre questão de ir com uma camisa esportiva e um turbante, porque isso faz muita diferença nesse espaço. Uhum. Então a pessoa já tem um impacto visual. E aí, quando eu falo afroesporte, abre uma caixinha na mente de ONG, automático. Porque se a gente for pensar no Brasil, muitas ONGs, as ONGs olham primeiro para os atletas antes das marcas, antes da mídia. Tá. É a ONG que dá suporte. Uhum. Mas a Afroesporte não é ONG, é uma startup de impacto social. Sim. Então, quando a gente chega na parte dos dados, né, Mia, mensura o mercado. Não existem dados, porque não existem pesquisas racializadas sobre esporte, pessoas negras esporte. Quantos atletas negros são empreendedores dentro do setor esportivo? Não existe. Quantas mulheres negras no esporte possuem negócios? Não existe. Não tem esses indicadores, Não né? E aí? tem. E aí? E para responder isso, porque eles pedem, né? Qual o seu Media Kit, Ex- né? é, Quais são as informações aí? é, Qual a é, representatividade no mercado? isso. Tem cada Qual é a pergunta. fatia? Umas perguntas bonitas assim. Mia, mensura a fatia. Né, eu não posso ser generalista e dizer assim, mais de 50% da população é negra, então, portanto, é todo mundo. Não, não é esse o caminho. Mas eu tenho uma premissa, que é uma premissa muito baiana, que é quem chega primeiro bebe água fresca. E o universo de investimento é um universo de risco. Sim. Portanto, é importante confiar. E aí, dentro do universo gamer, tem uma expressão que é minerar. Você bota lá Aham. o Sim, seu sim. avatar para ficar minerando da noite para o dia para achar lá um. Enfim. E o que a gente está fazendo nesse mercado é minerar. A gente está aqui, ó, cavando para encontrar ouro com certeza, porque o ouro já está aqui. O ouro são os atletas. E vocês estão em operação há quanto tempo? O Afroesporte tem aproximadamente 4 anos. E quando que vocês começaram a ser remunerados pelo Ano serviço? passado. O ano passado? É recente. E aí É. são marcas? São marcas Isso, que... marcas, E elas empresas que a demoraram para gente... entender o ponto de vocês? Eu Demoraram acho para entender que não era a ONG, não precisava de uma ajuda com conteúdo, que o que as precisava marcas não realmente era demoraram para entender. Eu acho dinheiro. que esse universo de startup que demora para Ah, é? entender. E vocês pediram, vocês entraram para pitches, para Muitos, aportes em muitos, várias redes? muitos. Passaram por processo de aceleração também? Participamos um do Sebrae, que Sim. foi muito legal, que um processo de aceleração que não teve Aham. investimento, mas esses que envolvem um investimento, envelopar o negócio e colocar no mercado, a gente não participou ainda. Participamos de muitas rodadas de pitch e escutamos coisas do tipo, a gente não consegue ver como vocês vão faturar dentro desse... Como que vocês vão ter receita Co- recorrente? Não consigo ver uma receita recorrente. E aí é engraçado isso, porque eu vejo outros produtos similares, né? Como plataforma, gente, porque se eu der um exemplo, vai ficar muito na cara, né? Vou falar de concorrência de outros segmentos. Mas tem uma plataforma, por exemplo, de produção de conteúdo de futebol. Sim. Que recebeu R$500 milhão de investimento, em torno, né? De R$500 milhão de investimento. Eu falei assim, qual a dificuldade de entender uma plataforma de futebol, de produção de conteúdo sobre futebol, com uma plataforma de produção de conteúdo sobre... Preconceito ou viés inconsciente? Nossa, primeiro de tudo, um racismo estrutural. Então, preconceito. 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 É fato, É. Mia. Porque Para quando... ter esse tipo de atitude, você sabe que é preconceito. E quando eu falei sobre abrir a câmera, eu escuto coisas do tipo, nossa, que diferente esse seu estilo. Aí você fala assim, vem aqui vender o seu negócio. Teve um pitch que eu fiz com uma determinada marca, que no final, a marca falou assim, por que vocês não fazem vaquinha? Oi? Você está numa rodada de pitch, buscando investimento. Um cara pergunta. Eu não sei se essa pessoa não ouviu nada do que eu disse. A sensação que eu tenho é que ele viu a minha cara só mexendo a boca. Porque eu estou falando exatamente sobre uma outra coisa. E a pessoa, no final, disse, que legal. Você já pensou em fazer vaquinha? Que eu acho super ia dar certo uma vaquinha. O que ele está pedindo para eu...
essa pessoa tá me vendo num outro lugar de peditismo, né, com uma nova É roupagem. uma forma estranha de falar não, né? É uma É uma forma forma estranha, melhor não ter falado. É é, melhor não ter dado essa e sugestão, a até gente acha porque legal na tua o história, óbvio que a vaquinha não funciona. A plataforma é justamente para ter esse acesso, né, para é o que você mostrar. falou, não ouviu, ele É, não ligou o botão do viu. E mude, assim, né. vaquinha é super legal, a gente tem alguns projetos que a gente tá Claro, sim, mencionando a sim, sim. possibilidade de fazer, por Mas é exemplo. justamente para resolver esse problema, Não para ter tem problema, inclusão. é legal inclusive dizer atleta, existem outras plataformas, existe outra forma de fazer isso sem ser uma rifa, mas Uhum. a pessoa não ouviu nada. Agora você fez uma pergunta sobre os dados, né, eu sinto essa dificuldade do mercado de startup, que é muito engessado, né, eles têm os indicadores e as palavras em inglês e o formato, e que se você fugir disso não é interessante. Então nós decidimos no ano passado fazer o caminho inverso, a gente continua sendo um startup, mas a gente está fazendo um outro movimento, a gente foi direto bater nas marcas e deu muito mais retorno. Porque aí você ia através de fundos, tal, em vez de vamos crescer aqui com as marcas, é isso? Deu muito mais retorno. E sobre essa parte dos dados, a gente percebeu que estava na hora do Afrosport encabeçar um movimento, colocar como prioridade, acho que é essa a palavra. Estava na hora do Afrosport colocar como prioridade o levantamento desses dados. Porque quando chegava nessa parte dos dados, na Mia, quantas pessoas negras no mercado esportivo? Não existe, não existe, não existe. Então, nós colocamos em 2023 como prioridade fazer uma pesquisa. Ótimo. Buscar Isso dados. Brasil, né? Brasil, a nível Brasil. Brasil, sobre pessoas negras, Você consumo. conseguiu parceria para Ah, isso? a gente está realizando isso. Ai, que A legal. pesquisa está em Uhum. desenvolvimento junto com Futuros Possíveis Que e a legal. Opinion Box. Ai, E que é a ótimo. primeira pesquisa racializada sobre esporte no Brasil. Nossa, isso vai Então, a ser gente ótimo. vai identificar, por exemplo, quantas pessoas negras frequentam a E para academia. quando que é essa pesquisa? Essa pesquisa é para maio. A gente Tá. vai lançar, possivelmente, em um Não, evento. eu quero, por favor, acompanhar. E vai ser muito, são perguntas, assim, que a gente se debruçou nessa pesquisa, muito sensíveis, né, com Hum. perguntas como, ter um instrutor negro na academia faz você se sentir mais acolhida? Isso faz diferença, a pessoa chega naquele ambiente e diz: "Caramba, não me sinto representada aqui, eu vou embora", né. Uhum. Fatores como, a gente imagina que, caminhada e corrida é super democrático, será que todo mundo tem rua asfaltada? Será que colocamos perguntas como: "Você sente medo de ser assaltado fazendo caminhada, corrida?" Porque às vezes fatores, né, de falta de São acesso restrições também, né. faz com que a pessoa se distancie, Acessibilidade, exatamente, faz com que as né. pessoas pretas se Uhum. distanciem do esporte. Claro. Tô imaginando um cenário que: "Ah, eu corro 6 da manhã no Ibira", tá. Quem mora lá na periferia, na zona leste, eu tô falando de São Paulo, mas a gente pode fazer isso. Qualquer paralelo a qualquer cidade. Qualquer cidade, a gente pode Aham. imaginar Salvador, eu corro no Porto da Barra, mas quem mora no subúrbio, em Cajazeiras, Uhum. vai ter condições de 6 da manhã estar na praça, com medo de ser assaltado, de sofrer assédio? Então nós colocamos um conjunto de perguntas voltadas para as pessoas negras, inclusive vai ser uma pesquisa para o público, geral, mas a intenção é fazer esse comparativo, como pessoas brancas, poder de compra de pessoas brancas de produtos esportivos, porque você vai numa corrida, você vê um smartwatch, um tênis de corrida de R$ 500, tem ali todo uma roupa, uma viseira, tem um investimento. Será que todas as pessoas negras têm condições? Então a gente vai fazer essa comparação e mostrar como as pessoas negras estão inseridas dentro do universo esportivo. E acho que tem uma outra coisa tão, importante aí, né, Mia, eu acho que o resultado, a gente já sabe um pouco como é que vai ser esse resultado, Uhum. mas a gente precisa de números, precisa de uma base. Mas o principal aí também é pegar tudo isso e transformar isso, e transformar essa realidade dessas pessoas. Exatamente. Por quê? Porque se a gente começa, e esse é um trabalho lindíssimo que vocês fazem, vocês perguntaram para pessoas adultas, homens, mulheres, e ali você, né, enfim, pulverizou isso. Mas imagine o impacto dessa pesquisa, dessas ações para as próximas nem gerações, para essa geração, com Exatamente. certeza, e para as próximas, com certeza. Você entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, você está ali traçando um caminho onde você está
tentando identificar, saber qual que é esse buraco que a gente tem aqui, a gente sabe que tem, que é pouco realmente inclusivo e pouco acessível, né. E tem outro fator também, isso vai criar vai estimular pessoas também, né. Sim. E Vai incluir marcas, e marcas, e por que não, e né, e por que marcas. não? E é um projeto, eu acho isso muito abrangente e, assim, parabéns, estou A gente muito botou feliz com perguntas assim, isso. sabe, para despertar inclusive, porque o Futuros Possíveis é uma iniciativa Uhum, incrível, que busca olhar quais são as possibilidades para o futuro em diversas searas. Essa temporada é sobre esporte. Então imaginando quais são as perspectivas para as pessoas em 2023. Quando uma marca descobrir, assim, quantas pessoas negras estão planejando fazer, vou dar um exemplo, tem uma pergunta que é muito interessante, né, uhum. pensando em futuro, Claro, qual o esporte que você sonha em fazer? claro, traz essa pessoa. Então, se você descobre numa pesquisa que tantos por cento tem sonho em fazer golfe, uma marca pode dizer: "Espera aí, vou chamar pessoas pretas para fazer golfe", porque Futuros Uhum, Possíveis e Afroesporte, junto com a Opinião Box, fez uma pesquisa e identificou que pessoas negras querem fazer esportes diferentes, claro. porque não tem em sua comunidade um centro poliesportivo para Uhum. fazer beach tênis, como está pulverizando agora nos centros das cidades, sabe. Então, assim, essa pesquisa vai trazer alguns dados mais precisos para inclusive parar com essa coisa de: "Ah, mas será que não é uma hipótese? Não é coisa da mente?". Então, quando a gente fala de dados, a gente fala de fatos. Claro, E aí, apresentando os fatos, a gente diz: "A gente precisa fazer alguma coisa", porque os sim. dados apontam o caminho. Não dá Uhum. para olhar para um número e só dizer: "Nossa, sério? Que delicado". Não, a gente precisa dizer assim: "Tá bom, os dados estão dizendo isso, o que vocês vão fazer?", sabe. A gente vai sacudir aí, dar uma sacudida bem legal no mercado esportivo. Que bacana. Então Vai esse ser ano a gente muito vai ter aí novidades, né. sim, sim. Bom, e assim, como eu tenho bastante experiência com investidora, com esse mercado de venture capital e tudo mais, eh, eu fico muito triste em saber que você recebeu esse feedback ali, essas coisas provavelmente não foi o primeiro, não foi o segundo, a gente recebeu aqui uma empreendedora que ela recebeu 100 nãos antes de ter o primeiro aporte, e enfim, e a gente tem várias histórias, assim, de realmente preconceitos, com Sim. mulheres e tudo Ela é mais. aquela que recebeu depois investimento, acho que foi do Primo Rico, algo do tipo? Foi, depois ela recebeu, foi aquele Ah, primeiro aporte que ela recebeu, né, que junto legal. com uma rede de investimentos. Eh, mas eu acho que o principal disso é você acreditar no que você está fazendo, é no teu Sim, propósito, sim, né, e dar oportunidade para as pessoas. sim. Você está criando oportunidades, você está fazendo uma transformação, você está fazendo através da tua experiência, você está trazendo outros também. Então a gente não está falando só de impacto social. E outra Exatamente. coisa, além de marcas, que a gente está falando aí de marcas de roupas, ou a gente está falando de óculos, ou a gente está falando de tênis, de meia, que isso é importante, realmente você sabe, para você correr 21 quilômetros, não é o mesmo tênis que você corre um. Para você fazer Exatamente. uma maratona, não é a mesma meia que você usa no seu dia a dia. E isso sem É contar a fato, preparação é o ano fa a inteiro. alimentação, tem uma série Nossa, de coisas. Então, se a gente for tem. falar disso, a gente vai ficar um tempão falando. Mas o principal ponto é, além de marcas, tem pessoas, tem benefícios aí gigantes, Isso, né. isso. Tem uma ação que nós fizemos no ano passado, que é uma coisa que a gente estava no plano do sabe aquele projeto que está no plano dos sonhos e que você diz assim: "Vamos tirar do papel", Uhum, que foi o fundo, né, o Afro Sport Fund. E aham, essa iniciativa para a gente foi, assim, muito preciosa. Nós lançamos no ano passado em parceria com a Decathlon. E uhum. foi muito precioso. Iniciamos um fundo e o objetivo é selecionar empreendedores negros De dentro do setor de esportes. esportivo, Uhum, porque quando fala de empreendedorismo negro, abre na mente de algumas pessoas caixinhas muito específicas. uhum. É roupa, né, moda, culinária, tá tudo bem, mas a gente precisa olhar o empreendedorismo na ciência, no Claro. esporte, na Aham. educação e outras Sim. searas, Aham. né. Então ano passado a gente decidiu lançar o fundo. A gente bateu na porta da Decathlon, a Decathlon bateu na nossa porta, Ai, acho que que foi legal. o encontro, assim, Que foi muito bom. legal. Foi sinergia Foi aí. sinergia. Então iniciamos um movimento para não apenas investir no empreendimento, né, no empreendedor, um
um valor que a gente chama de incentivo, de apoio, porque investimento a gente está falando de 100 mil, não foi isso, gente, não foi isso. Mas nosso objetivo principal, o valor foi cereja do bolo, porque o bolo mesmo foi a formação. Então, como é que funcionou? Lançamos um edital, a pessoa fazia inscrição, nós tivemos uma banca avaliadora composta por jornalista esportivo, pessoa da Decathlon, da Afroesporte, empreendedor convidado, que escolheu 10 empreendedores. E os 10 negócios selecionados teve uma marca de uma pessoa negra de raquete de beach tênis. A gente está falando de um produto de ticket alto. Sim. Uma raquete custa mais de R$ 1.000. Né? Teve empreendedora que a primeira marca de roupa fitness com estampa étnica, com estampa afro. Uma marca de antirracista de roupas de ciclismo. Né? Tivemos o pessoal do Observatório de Combate à Discriminação Racial, que tem camisas incríveis e que faz, para além disso, tem um trabalho maravilhoso com o Observatório, com o relatório do Observatório. Né? Enfim, foi um grupo de 10 empreendimentos que foram selecionados e durante um mês recebeu formação em produção de conteúdo, precificação, marketplace. Network, total. Foi incrível. E no final, teve todos os seus produtos disponibilizados para vendas no marketplace da Decathlon. Que show. Então, a pessoa branca que estava entrando no site para ver o preço de produtos para montanhismo. Abre o site e tem lá um banner com produtos Afroesporte, inclusive produto de montanhismo de uma pessoa negra, de um empreendedor negro. Então, colocar essa pessoa no marketplace, competindo ali. Competindo não seria necessariamente a palavra, mas disputando o mesmo espaço de visibilidade com um produto da Nike, com um produto da Adidas, da Puma, da ASICS, da Olímpicos. Isso é muito disruptivo, isso é muito inovador. Isso é muito sabe? bom. E é necessário, né? É necessário. E aí fizemos essa parte 1. Queremos que esses empreendedores vão para as prateleiras, que a gente está falando de digital. Claro. Né? Para ir para a prateleira tem outro investimento, né? A gente está falando de produto. Agora, esse ano, estamos torcendo para lançar a versão 2, mais voltada para o digital, para atletas que querem trabalhar a sua imagem nas redes sociais. Ótimo. Atleta que vai competir em Paris e que precisa, né? E que precisa. Precisa ter foto, precisa ter conteúdo, precisa ter alguém que faça todo esse movimento. E ano de Copa Feminina, estamos torcendo para que esse ano seja voltado apenas para mulheres. São os projetos, né? Estou jogando no universo. Eu também, eu estou torcendo muito. Tem um banco que está patrocinando aí vários times de mulheres e eu fico muito contente de saber que isso não é só investimento em diversidade, isso é realmente acreditar que a gente precisa ter uma mudança, né? Por que não, né? Porque a gente já escuta falar tanto vamos falar aqui do futebol, né? Que é a paixão do brasileiro. Por que não as mulheres terem visibilidade, terem apoio, né? Isso. Começou agora. Agora você imagine quantos anos demoraria ou vai demorar para times de futebol feminino terem a mesma visibilidade que de homens, né? Então isso, olha, eu não consigo mensurar, você também não consegue mensurar, mas o fato é não nos vitimar, continuar, apoiar, e sabemos que tem mulheres aí que jogam bem melhores que homens, né? E acreditar que veio para ficar, e é isso que esse banco aposta, que eu gostei muito, me apresentou todo o modelo deles, eu achei que fantástico. A gente não vai falar marcas aqui, mas no final eu vou perguntar se é a marca que eu tô pensando. E eu acho... Que inclusive já convidou a Afroesporte para algumas coisas. E eu acho que é um exemplo, e levar esses exemplos, vocês pegarem isso e mostrarem para algumas marcas, não o que vocês estão fazendo, mas falar assim, olha o que o mercado está fazendo. Por exemplo, para uma marca que você fala assim, essa marca provavelmente ela não estaria comigo, né? Ou não estaria aqui agora, ela entraria depois. Quando está todo mundo vindo, é fácil, né? É fácil, vai querer vir e ainda depois que brilha, todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer um
pouquinho do É sol. igual atleta, a Raíssa Leal ou Rebeca Andrade, depois que ganhou. Nossa, Nossa, que incrível, eu sempre acreditei em isso. vocês. Pois é, Aham, aham, e o quanto que ajudou para estar lá. Quem pagou, uhum. né, para estar lá. Então tem muito disso também. E eu acho pegar esses paralelos desses projetos que estão feitos com mulheres, com pessoas negras, e falar assim: "Olha, olha a marca aqui, olha o que ela tá", conversa também com essas marcas, fala assim: "Vocês apoiariam outros projetos?". Porque assim, pode Legal. ter co-apoiadores. Em Sim, vez de você ter um valor ali pequeno com a Decathlon, você fala: "Decathlon, vamos abrir uma coparticipação aqui de outros também?". Você aumenta o ticket e aumenta a mas na visibilidade. verdade é uma observação importante. Essa é uma ação do Afroesporte. A Sim, gente convidou a Decathlon, lançamos sim, ano passado. Não significa que esse claro. ano, inclusive, a gente vai lançar com a Decathlon, Não, o que eu tô falando porque é não tem. exemplo, você não precisa ter um. Você Não, pode ter perfeito, outros entendi. parceiros ali, Genial. outros parceiros e você Cotas, né? aumenta o ticket e cota. E trabalha com Cotas. cotas, e é isso, Perfeito, né. E eu exatamente. acho que além disso, tem mais outras ideias que a gente vai continuar depois, porque a Paula já tá falando que a gente acabou. Ai, Mas o que eu Paula, não queria te faz isso. falar, pra gente fechar e até deixar aí, eu quero que você faça um convite para as pessoas, localizarem vocês, eu acho que isso é importante, mas que assim, não pare com esse projeto. Esse projeto, ele é para ficar e ele é transformador. Que você Ai, sinta obrigada. fortalecida, que Com você venha e certeza. busque apoio, não só na rede de mulheres negras, nós somos mulheres, nós estamos juntas, né. E eu Exatamente, acho que é inclusive isso que a gente tem que fazer, porque mulheres brancas precisam também abraçar a nossa causa, né. sempre. Temos Exatamente, que trazer mais, né. exatamente. É Então, isso. parabéns, muito obrigada Ai, por ter obrigada. vindo, você é maravilhosa. Ai, obrigada, gente, foi uma delícia o E papo. quero acompanhar aí vocês no que vocês precisarem. Ah, vamos sim, não se preocupe não, e vamos correr E juntas, aí né. onde que vamos Vamos correr? correr juntas e a Então eu gente já vou tem te que falar a minha inclusive próxima fazer corrida. esse conteúdo já postado, dizer assim, ó, que a gente, ó, quem escutou o videocast, quem assistiu e ouviu, aqui a prova, corremos Então a gente juntas. vai correr juntas, tá. Fechado. Você corre quanto, assim? Quantos Ah, quilômetros você gosta eu de sou correr? iniciante, eu sou 5K. Tá bom, a gente corre 5, 10, Já tô sabendo que você tá corre o bom. quê? Corre Eu corro 20. meia maratona. Ah, meu sonho de case a gente Então você vai fazer uma comigo. fiz São Você vai fazer? Silvestre. Você faz uma meia comigo? Nossa, eu preciso me preparar muito pra chegar. Lógico. Eu topo. Topa? Então tá bom, então a gente vai fazer uma meia esse ano. Ah, espera aí, esse ano assim, Final do que ano. delícia! O Mais pior pro é que a gente final do gosta, ano, né? lógico. Ai, Mas gosta. assim, fica esse convite, mas que a Ai, gente consiga fazer mais trabalho juntas e que você não se sinta isolada, muito pelo contrário. Quando exatamente. tiver essas questões desses investidores ou de qualquer outro, compartilha com a gente, acho que é Ai, importante, compartilho sim, tá bom? compartilho E sim. onde que as pessoas te localizam? Importante, meu arroba, né, Mia Lopes Mia, o Afroesporte é @afroesporte, o site é www.afroesporte.com. Então vai lá, apoia atletas negros, apoia a jornada de atletas negros e vem fortalecer, produzir conteúdo. A gente está muito aberto, inclusive, a pessoas que estejam dispostas a compartilhar conhecimento nesse universo do digital. É Legal. isso. Parabéns. Ou vir para Nós no Corre e correr com a gente também, né? É isso. É isso. Parabéns. Lindeza. Quem disse que tem como a Cláudia, ainda com Mia Lopes, falar em 35